Sejam bem-vindos todos, que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. Item 9, Comemoração dos Mortos, Funerais. Pergunta 320 de Allan Kardec. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Vejam o alerta que nos é dado quando temos algum ente querido já desencarnado, que possamos fazer com uma vibração de muito amor, uma prece, agradecidos pela convivência que tivemos com eles, rogando a Deus nosso Pai que esteja com eles onde estiverem, que se estiverem sofrendo, que seja aliviada as suas dores, que se estiverem equilibrados, que busquem os trabalhos, os aprendizados, que sabemos que a vida continua, né? Sempre elevando uma prece com vibrações positivas, jamais evocando, jamais pedindo ajuda a esses entes, e sim pedindo a Deus por eles. Pergunta 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. 321a. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. 321b. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual eram conhecidos em vida. Sabemos que o espírito se desliga do corpo físico, não do corpo espiritual, que é o perispírito, e via de regra, o perispírito mantém todas as aparências que tinha o corpo físico, principalmente nos primeiros tempos ali após o desencarne. Portanto, um médium vidente, por exemplo, poderia reconhecer um espírito que viesse em visita nesse momento pela aparência que guardava quando encarnado. Pergunta 322. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Interessante essa resposta porque, do nosso ponto de vista obtuso, muitas vezes do ponto de vista material, ficamos até pensando nessa situação. Porém, para o espírito lúcido, ele tem o universo todo. Ele tem reencontro com outros seres, né? Outros aos quais ele fez o vínculo, quando não há nada o que prenda aqui a terra. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Reforça também as respostas anteriores, quando disseram que não é apenas nesse dia o qual devemos levar a prece, nos lembrarmos de entes queridos, né?
324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Muitos as assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças. Mais uma vez, em estado de espírito, o que mais toca um espírito mais lúcido, mediano, são os sentimentos, as lembranças, as preces, e não os monumentos materiais, feitos disso ou daquilo. Não é isso que vai tocar um espírito que tem uma melhor condição moral. 325. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral, o que representa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? 325a. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais. Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. 327a. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Mais ou menos segundo o sentimento que provoca essa concorrência. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes, e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos. Mas a vez deles também chegará. 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e em todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura? É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. É um tema muito importante, porque é um tema que alcança cada um de nós na nossa vida terrena. A morte, o desencarne, a perda, ali o afastamento, vamos dizer assim, temporário dos entes queridos, aqueles que retornam à pátria espiritual. Então, é muito importante que saibamos que é o pensamento que alcança esse ente querido. Não são os rituais, não são as homenagens materiais que eles precisam mais, e sim das nossas preces,
da continuidade da nossa vida dignamente, honrando aqueles que nos ensinaram. É a melhor forma de prestar homenagem aos corações daqueles que nos precedem, então, à pátria espiritual. Que tenhamos muito respeito nos encontros, nos velórios, né? Que possamos ter atitudes respeitosas nos velórios, porque muitas vezes, como foi dito aqui, muito frequentemente o espírito pode estar presente nesses momentos. Pode estar em perturbação e não compreender direito o que se passa, mas pode ali estar testemunhando a postura de cada um nesse momento também. Relata a benfeitora Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, na página 65, um trecho muito interessante. Ela nos diz, abre aspas, a morte mereceu das civilizações do passado homenagens e tributos consideráveis, herdando do homem primitivo o culto de respeito, envolto em mistérios e complexos rituais, com os quais desejavam reverenciar na morte a força disjuntora da vida. Essas civilizações, mediante enganosos conciliábulos, através dos quais a personificavam como deidade facilmente subornável ou mensageira da desgraça que se podia adiar, pensavam consegui-lo por meio desse comércio nefando e irracional. Os egípcios, conceituando o retorno ao corpo sob a paixão do imediato, transformaram os sepulcros em palácios, colocando tesouros e alimentos para os viandantes do Vale das Sombras não padecerem necessidades quando da volta. Mausoléus e jazigos imponentes foram erguidos através dos tempos para perpetuar a memória e a vida dos extintos, gerando quase sempre longos processos de apego e dor, transitórios recursos materiais por parte dos que desencarnaram. Fecha aspas. Mais à frente um pouquinho continua. É, pois, importante ressalvar que a verdadeira homenagem é aquela que brota do coração e ganha vínculo certo nas ondas amorosas do pensamento que ao espírito se liga pela comunhão mental. Não importa o dia, o local, a hora para se lembrar dos entes queridos que partiram para a pátria espiritual. O importante é o pensamento de carinho, de gratidão, de saudade, de amor que se lhes dedica. Portanto, os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia, como nos outros dias. É interessante a colocação da benfeitora, não é? E na Revista Espírita de 1863, outubro, na página 300, nós vemos o seguinte: eis a declaração do espírito Georges, feita através de uma manifestação psicográfica após o enterro de um confrade, quando alguns membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas visitavam o seu jazigo. Abre aspas. Posto não vivamos aqui, local da inumação, gostamos de vir aqui, agradecer as preces que vindes fazer por nós e algumas flores que espalhais sobre os nossos túmulos. Fecha aspas. É o que o Livro dos Espíritos fala. Os espíritos são sensíveis à homenagem que prestamos quando elas vêm mesmo do coração. Na Revista Espírita também de 1868, dezembro, página 351, eis um excerto de um discurso, um pedaço de um discurso de Allan Kardec, pronunciado na sessão anual comemorativa dos mortos, e diz, abre aspas, estamos reunidos neste dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos
para dar a nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia, para continuar as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós em vida, e para chamar sobre eles as bondades do Todo-Poderoso. Mas por que nos reunimos? Não podemos fazer, cada um em particular, o que nos propomos fazer em comum? Qual a utilidade que pode haver em se reunir assim, num dia determinado? Jesus nolo indica pelas palavras citadas no alto: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com eles. Trecho de Mateus, capítulo 18, versículo 2. Esta utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Fecha aspas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, há, no item 4, preces pelos espíritos, e há preces, por exemplo, para logo após a morte, por aqueles que amamos, pelos sofredores que pedem preces, por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, para os espíritos em arrependimento, pelos espíritos endurecidos. São exemplos de preces que podemos nos utilizar para a lembrança de todos esses espíritos que desencarnaram, não só aqueles aos quais nos conheceram, aos quais convivemos, mas ter a caridade de fazer a prece também por todos esses irmãos, por aqueles aos quais não há ninguém que se lembre de fazer uma prece, né? Não só então no dia da comemoração dos mortos, no dia de finados, mas porque sabemos o quanto importante é uma prece que possa nos alcançar. E lembramos então de buscar fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Fazer uma prece não necessita, não requisita nada, simplesmente requisita de nós que nos aquietemos num lugar sereno, elevemos o pensamento, direcionando a Deus, para que alcance o coração de todos esses irmãos que se desprenderam do corpo físico na forma do desencarne, rogando a Deus que esteja junto ao coração de cada um, daqueles aos quais conhecemos e criamos vínculos, com certeza, mas também daqueles outros, pois que todos somos filhos de Deus, do mesmo Pai, somos irmãos e ombro a ombro estamos nos desenvolvendo moral e intelectualmente. Aos pouquinhos, vamos aprender a amar a cada um, e é no exercício que podemos fazer isso. Então, não só na ocasião do dia de finados, que é importante que a gente se lembre, realize e faça prece por todos, mas também quando pudermos nos lembrar desses corações que cumpriram a sua jornada terrena e que se desprenderam do corpo físico, retornando à pátria espiritual. Situação essa que cada um de nós haveremos de passar novamente, aqueles de nós que estamos encarnados. Então, que possamos ter um excelente exercício de bem, de fazer o bem, né? Para que tenhamos, e assim tendo uma boa vida, né? Uma boa vida voltada ao bem, haveremos também de ter uma boa morte, um bom desprendimento, um bom retorno à pátria espiritual. Mas nada disso ocorre sem que nos esforcemos.
Então, lembremos daqueles que já passaram por isso e que Deus Pai alcance a cada coração. Até o próximo encontro.